Olá, estamos iniciando a 8ª roda do conhecimento com o tema Pitágoras e a sua escola oculta. E eu sei que se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta desses conhecimentos. Então vai lá e se inscreva em nosso canal. Ou então participe do nosso grupo de estudos. Porque se você tiver muito conhecimento, é uma grande oportunidade para você compartilhar, colaborar com o seu conhecimento. E se você ainda não conhece muito sobre esses temas, tem dificuldade de compreender sobre tudo isso, também participe do nosso grupo, porque a sua participação irá incentivar o nosso aprofundamento nos estudos. E você irá perceber que logo, logo, tudo isso se tornará claro na sua vida. E aí que nasce o conhecimento de hoje. Pitágoras. Antes, eu gostaria de contar uma experiência que eu passei nesse final de semana aqui em Portugal. Eu estou há 3 anos aqui em Portugal. E eu tinha tomado uma decisão em fevereiro de voltar ao Brasil. Eu estava com muitas saudades da minha mãe, dos meus filhos e queria voltar para o Brasil. E aí veio a tal da pandemia chinesa e eu acabei tendo que tomar uma decisão. E aí que entra um conhecimento de Pitágoras, o famoso Y pitagórico. O que é o Y pitagórico? O Y, a letra Y, ela tem uma base única que se abre em 2 caminhos. Para Pitágoras, o universo é composto de 3 mundos. O mundo supremo, que é a inspiração divina, a essência divina, composta num mundo que é belo, bom e grande. O mundo superior, que é o que nós chamamos de mundo psíquico, que é dual. Então, o mundo supremo é a Trindade. O mundo superior é dual, que é o nosso mundo psíquico, a morada da nossa alma e do nosso mental. E o mundo inferior, que é o mundo físico, que é o número 1. Para Pitágoras, tudo era matemática. Quando você entra no Y pitagórico, você tem na base o mundo inferior, no meio, quando abre-se o V, o mundo superior, e no ápice do Y, o mundo supremo. Para Pitágoras, o neófito, aquele que gostaria de chegar ao entendimento da luz, à iluminação, ele tinha que passar por essas 3 fases. Primeiro, na sua escola tinham 3 graus. No primeiro grau, você precisa se autoconhecer. Para Pitágoras, esse conhecimento, o primeiro e segundo nível, que era considerado os mundos inferiores, é o mundo esotérico com X, aquilo que vem de fora para dentro. E é quando você tem que, no nosso conhecimento aqui da Playwork, é o processo do autoconhecimento na base, para depois você chegar ao desapego, que é na base do V. No autoconhecimento, existem 3 caminhos importantes para você conhecer a si mesmo: as suas necessidades básicas, o seu desejo real e a sua potencialidade. E essa foi a base para que eu decidisse, lá em fevereiro, a ficar aqui em Portugal. Que eu analisei quais eram as minhas necessidades, qual era o meu desejo real e qual era a minha potencialidade. E diante dessa análise, eu passei para o segundo estágio. Ou eu me desapegava do sentimento de ter que voltar ao Brasil e matar a minha saudade, estar ao lado da minha família, ou eu continuava no meu caminho em busca do meu desejo real. Para Pitágoras, quando você está na base do V, você tem 2 caminhos. O lado direito te leva à sabedoria divina e o lado esquerdo à sabedoria terrena. O lado direito te leva ao lobo cerebral direito, que é a morada da intuição. E do esquerdo te leva ao lobo cerebral esquerdo, que é a morada da racionalidade. E eu, por intuição, achei que deveria continuar aqui. Só que nesse sábado me pegou. Eu estava muito triste, estava solidão, sofrendo, não quer mais. Só que a tristeza, por mais que as pessoas não gostem,
ela também é um momento especial e divino. Deus te deu a tristeza para que você mude os rumos do seu caminho. E aí, estava passando no cinema aqui em Portugal, um filme que é ligado àquele livro, O Segredo, A Lei da Atração. E eu estava triste, falei assim, deixa eu ir no cinema para ver se eu mudo um pouco essa tristeza, passa essa tristeza. E fui assistir o filme. E esse filme foi muito interessante, porque ele mostrou que em determinados momentos, certos sofrimentos vêm para nós para que a gente possa mudar os rumos da nossa vida. E esse foi para mim fundamental. E ao voltar a Pitágoras, para preparar essa roda do conhecimento, eu fui estudar, aprofundar um pouco mais todo o meu conhecimento sobre Pitágoras. Principalmente no aspecto geométrico. Porque o grande desafio para mim era transformar a geometria de Pitágoras em algo simples, algo fácil para que todos pudessem entender. E aí eu comecei a estudar a geometria de Pitágoras e compreendi a lei da atração. Pelo menos para mim eu compreendi, espero passar isso para vocês. E eu vou tentar aqui simplificar tudo isso. Pitágoras tem os sólidos geométricos simétricos. Eu não consigo decorar esse termo. Os sólidos geométricos simétricos. E essa é a base de todo o conhecimento da geometria sagrada. Existem 4 elementos na natureza: a água, a terra, fogo e o ar. Cada um desses elementos tem em suas partículas a sua estrutura geométrica. Então, por exemplo, a estrutura geométrica mais básica que nós temos é a Terra. E a estrutura geométrica da Terra, ela é em cubo. Sabe o cubo? Pega o dadinho, sabe aquele dadinho que a gente joga nos jogos? Ele tem 6 faces. Isso é um cubo. Esta é a estrutura geométrica da Terra. Então, tudo que você vê do mundo material tem essa estrutura geométrica. Aí tá fácil, né? Então, a primeira estrutura geométrica já está resolvida. Vamos ir para a segunda estrutura geométrica, o fogo. O fogo é tetraedro. Puta, Fernando, uma palavra difícil, né, para quem não conhece muito a geometria. Bom, mas para simplificar, para você colocar na sua mente a imagem de um tetraedro, imagine uma pirâmide. Pronto, a pirâmide é a base tetraedra, ou seja, ela é a partícula do fogo. Agora vamos para a água. A água já é um pouquinho mais complicado. Por isso que o humano não consegue ainda fabricar água. A estrutura geométrica da água é icosaedro. A partícula tem 20 faces. Então, para você facilitar, imagine um objeto com 20 triângulos equiláteros. Fica um pouco difícil você compreender, mas só guarde essa informação. Agora vamos para o ar. O ar tem uma estrutura geométrica octaedro, ou seja, ele tem 8 faces. Aí já é mais fácil você compreender. Imagine uma pirâmide, uma bipirâmide, ou seja, com uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. É o que nós chamamos de octaedro. Só que tanto para Pitágoras como para Platão, existe uma outra estrutura geométrica muito mais difícil de ser compreendida. E essa estrutura geométrica, ela contém 12 faces. E aí está o segredo do humano, do Homo Deus. Essa estrutura geométrica é o que nós chamamos de dodecaedro. 12 faces. E aí que você vai compreender aonde que eu quero chegar. O que tem a ver a geometria com o que eu comecei no nosso vídeo de hoje, falando sobre as dificuldades, os problemas e as vítimas. É que nessa estrutura dodecaedro está a sabedoria divina. Para Platão e para Pitágoras,
É nessa estrutura que está baseada a lei da simpatia universal. A lei da atração, que eu fui assistir no filme. Tudo que existe no reino de todas as potencialidades, é dodecaedro. Tem 12 faces. É uma estrutura geométrica com 12 faces. A Terra é um cubo. Daí nós temos a água, o ar e o fogo. E aí você vai falar assim, mas Fernando, qual é o quinto elemento? O éter. O éter contém a sabedoria divina. O éter é a energia cósmica. E se você quer resolver os seus problemas, você precisa compreender como funciona essa energia. É no dodecaedro, nessa estrutura geométrica com 12 faces, imagine uma estrutura com 12 pirâmides, que nasce a solução para todos os seus problemas. É o processo de iluminação. Como que é essa estrutura? Não preciso falar muito que o número 12 é muito significativo. No vídeo anterior eu falei sobre o zodíaco e falei que a Terra passa pelas 12 casas do zodíaco, os 12 signos, os 12 meses do ano. Não é por acaso que Jesus Cristo escolheu 12 apóstolos. E olha, todos os problemas da humanidade têm 12 caminhos a serem solucionados. A vítima acha que só há um caminho e por isso ela sofre, porque ela não vê outros caminhos. Já o co-criador, ele encontra 12 caminhos. Só que o nosso cérebro não está adaptado para compreender esses 12 caminhos. No máximo que a gente compreende são 3 caminhos. É assim, ó, só para você compreender. No mundo espiritual, no reino de todas as potencialidades, tudo que existe, desde uma flor, um livro, uma palavra, tem 12 significados. Inclusive o seu problema. Ele tem 12 caminhos para serem solucionados no mundo espiritual. Só que isso está no seu inconsciente. O seu subconsciente, que é o seu mundo psíquico, só consegue captar dessas 12 caminhos 7 caminhos, que aí é a base da pirâmide. É desses 7 caminhos que o seu subconsciente irá te proporcionar 3 caminhos básicos para você solucionar o seu problema. E quais são esses 3 caminhos? Ele vai te fazer, então quando você tiver um problema, pegue esse problema e coloque num triângulo. São 3 caminhos. Na primeira base aqui se coloca a sua necessidade básica. Na outra base se coloca o seu desejo real. Então aqui está formado o que você quer, as suas necessidades e o seu desejo real. E coloque no topo a potencialidade. Sabe o que vai acontecer com isso? Aquele problema que era, digamos assim, de sofrimento e dor, que para você só tinha um caminho, já abriu 3 caminhos que te levará ao 12. Por quê? 3 vezes 4, que são as 4 elementos da natureza, que irão influenciar na sua decisão, 3 vezes 4 te levará a 12. E 12, lá você vai encontrar a solução para tudo na sua vida. Financeiro, econômico, emocional, relacionamento, tudo. Mas para isso, você tem que compreender um outro elemento essencial da escola pitagórica: o silêncio. Para Pitágoras, os seus discípulos, para chegar ao processo de iniciação, eles têm que passar por longos anos de silêncio, porque só assim ele atingiria um estado sutil de consciência. É lógico que no mundo moderno, praticar o silêncio é tão difícil, mas dedique 15 minutos da sua vida e fique em silêncio. Entre em meditação, pois esse caminho te levará ao reino de todas as potencialidades, onde há 12 soluções para todos os seus problemas.
E a sua intuição, o que vem do seu eu maior, lhe trará pelo menos 3 soluções básicas. Está aí a lei da atração, explicado geometricamente em geometria por Pitágoras. E espero que você tenha gostado desse conhecimento. Nós iremos aprofundar isso em outros vídeos. Por isso, gratidão a todos e seja eterno, seja magnífico, seja o amor. E assim é.